Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje o tema é eritroblastose fetal. Talvez alguns já tenham ouvido falar como doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. As nossas fontes de hoje são focadas em biologia, em saúde e detalham essa condição que tem tudo a ver com incompatibilidade de sangue, sabe? Especialmente o fator RH entre mãe e bebê. A nossa ideia aqui é desvendar como isso acontece, porque é tão importante ficar ligado nisso durante a gestação e o principal, como é que a ciência achou um jeito super eficaz de prevenir. Vamos começar pelo básico. O que é esse tal de fator RH e qual a combinação que acende o alerta? Oi. Bom, o fator RH, ele é basicamente uma proteína, um antígeno, né? Que fica lá na superfície das hemácias dos glóbulos vermelhos de algumas pessoas. E o cenário de risco para a eritroblastose fetal, ele aparece quando a gente tem uma mãe com sangue RH negativo e ela está esperando um bebê com sangue RH positivo. Essa é a combinação chave. Entendi. Mãe RH negativo, bebê RH positivo. Mas, pelo que as fontes indicam, o problema maior não costuma ser já na primeira gravidez, né? Como é que funciona essa tal de sensibilização da mãe? Exatamente. A questão toda é como o sistema imune da mãe reage ao primeiro contato, sabe? Na primeira vez que ela tem um bebê RH positivo. Principalmente na hora do parto, mas também pode ser no aborto ou mesmo umas pequenas passagens de sangue pela placenta durante a gravidez. As hemácias RH+ do bebê podem entrar na circulação da mãe, que é RH-. Ah, entendi. E aí o sistema imune dela olha aquilo e fala, opa, isso aqui é estranho, e começa a produzir anticorpos contra essa proteína RH. São os anticorpos anti-RH. É como se o sistema imune dela fosse treinado, sabe? Fica programado para reconhecer aquele fator. Faz sentido. Então a primeira gestação meio que prepara o terreno, né? Para o sistema imune da mãe. E o que acontece depois, numa gravidez seguinte, se o bebê for de novo RH positivo? Ah, aí sim a coisa complica. Porque aqueles anticorpos anti-RH que a mãe já produziu, especificamente um tipo chamado IgG, que são menorzinhos, eles conseguem sim atravessar a barreira da placenta. Chegam lá na corrente sanguínea do bebê RH+. Nossa! E lá, eles fazem o que foram programados para fazer: atacar e destruir as hemácias do bebê, que tem o fator RH. E quais são os efeitos, assim, concretos disso pro bebê? As fontes falam de consequências bem sérias. Sim, o impacto pode ser bem pesado. Essa destruição das hemácias causa o que a gente chama de anemia hemolítica no feto. O corpinho dele tenta compensar, sabe? Produzindo mais glóbulos vermelhos, a toque de caixa, inclusive formas que ainda nem estão maduras, os eritroblastos. Daí vem o nome da doença. Entendi. Eritroblastose. Isso. E tem mais. A quebra dessas hemácias libera muita bilirrubina. É um pigmento que deixa a pele e os olhos do bebê bem amarelados, sabe? A icterícia. Fica muito intensa. Além disso, o fígado, o baço, eles podem aumentar de tamanho tentando dar conta do recado e lidar com essa sobrecarga toda. Em casos mais graves, pode até ter dano neurológico permanente ou, infelizmente, levar ao óbito do feto ou do recém-nascido. Se a gente conectar os pontos, né, é um exemplo muito claro de como uma resposta imune da mãe pode, assim, impactar diretamente a saúde do bebê. É um quadro bem preocupante mesmo. Mas, felizmente, como a gente falou, as fontes destacam muito uma solução, uma intervenção que mudou tudo. A imunoglobulina anti-D, ou RHIG. Como é que ela funciona? Ah, essa foi realmente uma virada de jogo na prevenção. A RHIG é tipo uma solução que já vem com anticorpos anti-RH prontos. Ela é dada para mãe RH negativa em momentos específicos, logo depois do parto de um bebê RH positivo, ou depois de um aborto, ou qualquer situação que possa ter tido contato de sangue. Certo. E a sacada é genial. Essa imunoglobulina que ela recebe encontra e neutraliza muito rápido qualquer célula RH+ do bebê que tenha escapado para a circulação dela, antes que o próprio sistema imune da mãe perceba e comece a fazer os seus próprios anticorpos. Ah, então ela meio que impede o treinamento do sistema imune da mãe. Exatamente.
Ela impede a sensibilização original. É como dar uma limpada antes que o corpo dela aprenda a reagir. E a eficácia disso nossa, é impressionante. Os dados mostram que desde que a RARH começou a ser usada, os casos de DHRN grave diminuíram drasticamente no mundo em todo. É importante dizer que isso é diferente daquela incompatibilidade ABO, sabe? Tipo mãe O e bebê ALB. Essa geralmente não causa uma doença hemolítica tão grave. O fator RH é realmente o ponto crítico aqui, na eritroblastose fetal. Isso mostra como diferentes tipos de incompatibilidade têm potências diferentes, né? Perfeito. Só para deixar tudo bem claro, então. Se a mãe for RH positivo, esse problema não acontece, certo? Ou se a mãe e o bebê tiverem o mesmo tipo RH, tipo os dois negativos ou os dois positivos. Exatamente. Uma mãe RH+ não vai estranhar o fator RH. E se não tem diferença no fator RH entre mãe e bebê, bom, não tem o gatilho para essa resposta imune específica que a gente está falando, sem problema nesse caso. Ótimo. Então, resumindo o ponto-chave. A eritroblastose fetal acontece quando temos uma mãe RH negativa, que já foi sensibilizada antes, e está gerando um novo bebê que é RH positivo. É isso? Perfeito. É uma condição que pode ser grave, sim, mas que hoje, felizmente, é na maioria das vezes prevenível. Tudo graças a esse entendimento da imunologia e, claro, a aplicação certinha da imunoglobulina anti-D na hora certa. E fica aqui uma reflexão final, né? Pensem na elegância dessa solução, a RIG. Ela funciona quase como se fosse um disfarce para o sistema imunológico da mãe. Impede que ele aprenda a atacar algo que vai fazer parte de um futuro filho. É um exemplo muito bacana de como uma intervenção biomédica, bem específica, consegue neutralizar um processo imunológico que é super complexo. E como isso mudou completamente o cenário da saúde perinatal para tantas famílias. Fascinante, né?